deputado Átila Lira tenta defender o aumento de deputados na Câmara, e é humilhado pela própria direita e até mesmo pela mediadora. Espia. Essa classe política que nem sempre entrega o que a população quer. Então, será que há justificativa para aumentar o número de parlamentares? Nós tivemos um aumento populacional de 3 milhões, aproximadamente 3 milhões de habitantes nos últimos 10 anos. O que a gente busca, é claro, dar representação para esses estados que teve um aumento populacional, que é o caso de Santa Catarina, Amazonas, o próprio Pará e outros. Então, eu defendo o projeto de lei da Dani Cunha, que a gente ajusta as bancadas, o aumento de bancadas, principalmente para os estados que teve um aumento populacional de justo, porque o que a gente busca é representação, e mantém a representação dos estados que não tiveram redução populacional e que tanto precisam dessas representações, porque um parlamentar ele representa recursos, representa ajuda, investimento dos municípios, representa ajudar as pessoas que mais precisam. Então, eu acho que a gente tem que discutir sim essa matéria, eu acho que a gente tem que adequar, mas seria ajustar com um aumento de 14 vagas indo para 527. Com isso, a gente atenderia a representação das bancadas que teve um aumento populacional e também não tiraria as representações de estados que tanto precisam de representação. Olha, se o texto da Dani Cunha passar, aumenta o número de vagas de 513 para 527. Esta é a versão defendida pelo Átila Lira. Mas se o texto do Rafael Pezente, que está aqui na tela da CNN Brasil, passar, continuaríamos em 513 vagas, mas haveria uma redistribuição de estado a estado. Qual a diferença na avaliação dos senhores, assim, estipulando por cabeça, ter mais ou menos deputados? É garantia de que os interesses, as reivindicações do estado tendem a ser mais acolhidas, votadas, aprovadas pelo Congresso? Uma bancada grande é certeza de aprovação de projetos importantes para o seu estado? Rafael Pezente. Olha, Basília, não é certeza, porque depende da qualidade parlamentar que a população elege. Agora, uma certeza nós temos, que elevando o número de deputados no Brasil, nós elevaremos também os custos para manter essa classe política. O Instituto Millennium fez uma pesquisa e chegou a um número que nos preocupa bastante. Numa legislatura, aumentando esses deputados, nós teremos 185 milhões de reais a mais para bancar esses novos parlamentares. Porque com mais deputados em Brasília, nós teremos também mais passagens aéreas, mais assessores, mais carro alugado, mais espaço físico que precisaremos criar dentro da Câmara dos Deputados para absorver esses novos representantes. Será que a população, se fosse consultada, diria sim ou diria não ao aumento do número total de deputados? Com certeza diria não, porque a população já está cansada de pagar imposto e ter tão pouco de volta. É por isso que nós precisamos redistribuir os 513 deputados, para que cada voto tenha o mesmo peso no Brasil. Hoje, em Santa Catarina, o voto do nosso eleitor vale menos do que o voto de quem mora no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, no Piauí, em Alagoas, na Paraíba, em outros estados, tem uma representação maior do que a própria Constituição Federal determina. Nós precisamos parar de criar gasto. 185 milhões de reais que vai ser gasto com o aumento do número de deputados, e essa proposta deve ser votada na próxima semana. A gente precisa cortar gasto, fazer ajuste fiscal, não gastar mais para sustentar a classe política. Não acho que seja uma matéria para dividir governo e oposição. É uma matéria para dividir aqueles que defendem mais gastos com a classe política e aqueles que não estão satisfeitos com o tanto de dinheiro que nós, políticos, usamos para sustentar os nossos mandatos. Os Estados Unidos, por exemplo, têm 100 milhões de habitantes a mais do que o Brasil. Eles têm 435 deputados. Tem menos deputados do que nós, porque nós temos 513. Toda vez que aumentar a população do Brasil, a gente vai aumentar também o número de deputados e aumentar o custo para sustentar esses deputados? Óbvio que não. Essa não é a melhor medida. Não é aumentando o número de deputados, colocando mais parlamentares em Brasília, que nós melhoraremos a maneira como os políticos tocam as suas vidas legislativas. Nós precisamos readequar os 513 dentro das unidades da federação. Daqui a pouco aumenta a população, vamos ter quantos? 600, 800, 1.000 deputados em Brasília? É muito custo para pouca entrega. É por isso que eu bato nessa tecla. Nós não podemos aumentar o número de deputados. E se a CNN fizer uma pesquisa com seus telespectadores, a resposta, se não for unânime, vai ser em sua maioria avassaladora contra essa proposta. Se a revisão vier censo a censo, né, quando toda vez que a população aumentar, também aumentar a quantidade de deputados federais aqui em Brasília, vai faltar Câmara para tanto deputado.